Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra dar continuidade à leitura de Mestre e Margarida. Você viu aí, né, o vídeo anterior que eu já dei aí o início na segunda parte, com os capítulos 19 e 20, né? E agora eu vou ler o capítulo 21 e 22. Então, deixa like, se inscreve se não for inscrito, ative as notificações, compartilha, comenta o que você tá achando da história. Se você não sabe do que se trata, gente, Desafio Literário, eu comecei lá em agosto do ano passado, tá, gente? É que realmente eu só consegui concluir a gravação da primeira parte e aí a segunda parte ficou pendente. Eu falei, vou terminar essa história porque se você estava acompanhando a leitura certinho, dentro do cronograma, eu não posso deixar, né? E eu também quero que você leia, né, o que acontece aqui nessa história, então preciso terminar de ler antes de qualquer coisa, né? Então, ver certinho aqui, tá bom? Eu editei, né? Eu tive que fazer essa reformulação aí do cronograma, como era de agosto do ano passado, eu tive que mudar, né, datas e etc. Mas eu vou postar tudo de uma vez, então você só vai seguindo aí pelo título, parte 1, parte 2, tá bom? Pra você não se perder e assistir direitinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai ler o capítulo 21 e o capítulo 22. Capítulo 21 se chama O Voo. Vamos só lembrar aqui, gente, ontem, eu tenho mania de falar ontem, porque, né, eu fazia por vez. Mas, anteriormente, a Margarida entrou aqui na história, a gente descobriu quem é Margarida, porque até então a gente não sabia, não tinha Margarida na história ainda, né? E aí ela entrou na história, a gente sabe que ela é uma mulher que era apaixonada pelo mestre, né? E que ela estava muito infeliz com o casamento dela, enfim, com a vida que ela levava. E aí surgiu essa oportunidade, né? Assim, bem aleatoriamente, ela tava na rua e tal. E ela tá voando, literalmente, ela está voando, invisível, em cima de uma vassoura. Entendeu? Então, uma coisa super comum, uma coisa natural, uma coisa super tranquila, né? E ela tá lá super feliz porque ela tá crente que ela vai encontrar com o amor da vida dela. Então é isso aí. Vamos lá. Capítulo 21. O voo. Invisível e livre. Invisível e livre. Voando por sua travessa. Margarida foi dar em outra, que formava um ângulo reto com a primeira. Cortou em um instante essa travessa remendada, cerzida, sinuosa e longa, com a porta entornada de uma loja de petróleo, onde se vendiam canecas de querosene e líquido contra parasitas em frascos. E daí aprendeu que, embora sendo totalmente livre e invisível, mesmo assim devia ser algo prudente em seu deleite. Só por milagre desacelerou e por pouco não se despedaçou mortalmente na velha luminária torta da esquina. Desfiando-se dela, Margarida agarrou a vassoura mais firme e passou a voar mais devagar, perscrutando os fios elétricos e placas penduradas ao longo da calçada. A terceira travessa levava direto a Arbat. Aqui Margarida já se familiarizara completamente com a direção da vassoura, compreendendo que ela obedecia ao menor toque das mãos ou dos pés, e que ao sobrevoar a cidade precisava ser muito atenta e não exagerar. Além disso, ficara claro em absoluto, já na travessa, que os passantes não viam a voadora. Ninguém levantava a cabeça e gritava, olha, olha! Saltava de banda, gania, desmaiava ou desatava em feroz gargalhada. Margarida voava em silêncio, bem devagar e baixo, mais ou menos no nível do segundo andar. Porém, mesmo voando devagar, logo na saída das luzes ofuscantes da Arbat, cometeu um pequeno equívoco e bateu o ombro em um disco aceso com uma seta desenhada. E isso deixou Margarida brava. Refreou a vassoura obediente, voou para o lado e depois, lançando-se subitamente contra o disco, despedaçou-o com o cabo. Os estilhaços caíram com estrépito e os transeuntes se afastaram. Um apito soou em algum lugar, e Margarida, ao concluir o ato desnecessário, desatou a rir. Na Arbat tenho que tomar ainda mais cuidado, pensou Margarida. Tudo é tão confuso que não tomar cuidado. Tudo é tão confuso que não dá para se orientar. Mergulhou entre os fios. Debaixo de Margarida passavam as capotas de trólebus, ônibus e automóveis. E pelas calçadas abaixo dela,
pareciam fluir rios de bonés. Desses rios se desprendiam riachos, que desaguavam nas goelas iluminadas das lojas noturnas. E que bagunça! Pensou Margarida zangada. Não dá para virar. Atravessou a Arbate. Ergueu-se mais alto até o quarto andar. E passando ao lado dos ofuscantes canos azuis no edifício do teatro da esquina, foi dar na travessa estreita de prédios altos. Todas as janelas abertas estavam e emanavam música de rádio. E por curiosidade, Margarida espiou em uma janela. Viu uma cozinha, 2 fogareiros bramiam na chapa e perto deles 2 mulheres brigavam de colher na mão. Tem que apagar a luz depois de sair do banheiro. É que ele tenho que lhe dizer, Pelageia Pavlovna, dizia a mulher com uma panela de comida fumegante à frente. Senão vamos despejá-la. Boa é a senhora, respondeu a outra. Boas são ambas, disse Margarida em voz alta, rompendo para a cozinha através do peitoril. As contendedoras voltaram-se para a voz e congelaram com as colheres sujas na mão. Margarida cuidadosamente segurou o braço no meio delas e virou o registro dos 2 fogareiros, apagando-o. As mulheres soltaram uma exclamação e ficaram boquiabertas. Só que Margarida tinha se entediado com a cozinha e saíra voando para a travessa. E no fim desta, sua atenção foi atraída por uma massa gigantesca de 8 andares. Um edifício, pelo visto, recém-construído. E Margarida foi para baixo. E ao aterrissar, viu que a fachada do prédio era revestida de mármore negro. E que as portas eram amplas. Que atrás dos seus vidros destacava-se a boina do porteiro com galões dourados e botões. E que acima da porta estava pendurada uma tabuleta dourada, Casa da Drumlet. Margarida apertou os olhos para a inscrição, imaginando o que poderia significar a palavra Drumlet. Colocando a vassoura debaixo do braço, Margarida cruzou a entrada, empurrando a porta para pasmo do porteiro, e viu na parede, ao lado do elevador, um quadro imenso, no qual estavam escritos com caracteres brancos os números dos quartos e os sobrenomes dos inquilinos. A inscrição de cima, Casa do Dramaturgo e do Literato, levou Margarida a saltar num gemido selvagem e sufocado. Elevando-se pelo ar, passou a ler, sôfrega, os nomes Gustav Dubrastix, nossa, esses nomes são demais, Kavant, Beskudinakov e Latunsky. Latunsky, gritou Margarida com voz esganiçada. Latunsky! Então é ele! Foi ele que acabou com o mestre. Junto à entrada, o porteiro, esbugalhando os olhos, chegando a dar um pulo de espanto, olhava para o quadro negro, tentando entender aquele prodígio. Como a lista de inquilinos de súbito estava a se esganiçar. Nessa hora, Margarida já se precipitava escada acima, repetindo arrebatada. Latunsky, 84, Latunsky, 84. À esquerda, o 82, à direita, o 83. Mais acima, à esquerda, o 84. É aqui, tem até o cartão. Ó, Latunsky. Margarida apeou da vassoura e um patamar de pedra refrescou as solas ardentes dos seus pés. Margarida tocou a campainha 1, 2 vezes, mas ninguém abriu. Margarida passou a apertar o botão com mais força, ouvindo o repique do apartamento de Latunsky. Sim, o morador do apartamento número 84, no 8º andar, deveria gratidão ao finado Berlioz até o fim da vida, pelo presidente ter ido parar embaixo do bonde e pela cerimônia fúnebre ter sido marcada exatamente para aquela noite. O crítico Latunsky nascera sob uma estrela favorável. Ela o salvara de um encontro com Margarida, que se transformara em bruxa naquela sexta-feira. Ninguém abriu. Então Margarida disparou toda para baixo, contando os andares, escapou para a rua e lá embaixo, olhando para cima, calculou e verificou os andares do lado de fora, imaginando precisamente qual seria a janela do apartamento de Latunsky. Não havia dúvida de que eram as 5 janelas escuras no canto do prédio, no 8º andar. Tendo-se assegurado disso, Margarida se elevou no ar e, alguns minutos depois, entrou pela janela aberta no apartamento sem luz, na qual brilhava apenas uma réstia fina de luar. Margarida percorreu-a, tateando em busca do interruptor. Em 1 minuto, o apartamento estava todo iluminado. A vassoura ficara no canto
Após certificar de que não havia ninguém na casa, Margarida abriu a porta que dava para a escadaria e conferiu o cartão. Cartão. O cartão estava no lugar. Margarida tinha ido parar onde precisava. Sim, dizem até hoje que o crítico Latunsky empalidece ao recordar aquela noite horrível e até hoje profere o nome de Berlioz com devoção. Não dá para saber de jeito nenhum que crime obscuro e torpe teria marcado aquela noite ao voltar da cozinha. Margarida tinha nas mãos um pesado martelo. A voadora nua e invisível continha-se e se acalmava, com as mãos tremendo de impaciência, mirando com atenção. Margarida bateu nas teclas do piano e o primeiro uivo lamentoso ressoou por todo o apartamento. O inocente instrumento de salão de Becker gritava, frenético. Suas teclas despencavam. As teclas de marfim voavam para todos os lados. O instrumento bramia, uivava, rouquejava, tilintava, com o som de um tiro de revólver. O tampo superior envernizado rebentou a um golpe do martelo, respirando pesadamente. E Margarida arrancava e esmagava as cordas com o martelo. Por fim, cansada, parou, caindo numa poltrona para tomar fôlego. A água unia terrivelmente no banheiro, e na cozinha também. Parece que já está derramando no chão, pensou Margarida, acrescentando em voz alta. Porém, não adianta nada ficar aqui sentada. Uma torrente já jorrava da cozinha para o corredor. Chapinhando com os pés nus, Margarida levava baldes de água da cozinha para o gabinete do crítico, vertendo-os nas gavetas da escrivaninha. Depois, rompendo com o martelo a porta do armário desse mesmo gabinete, precipitou-se para o quarto de dormir. Quebrando o armário de vidro, tirou de lá o terno do crítico, afogando-o na banheira. Um tinteiro cheio, apanhado no escritório, foi derramado na suntuosa cama de casal do aposento. A destruição que levava ao cabo que propiciava um prazer ardente, mas mesmo assim tinha o tempo toda a impressão de que os resultados eram míseros. Por isso, gente, vocês perdoam os cachorros aqui, tá? Por isso, chegou a fazer o que lhe dava na telha. Partiu os vasos com ficos no mesmo cômodo em que partira o piano. Deixando essa tarefa inconclusa, voltou ao dormitório e, com uma faca de cozinha, cortou os lençóis, rompeu os porta-retratos. Não sentia cansaço, apenas o suor a lhe correr pelas mãos. Nessa hora, no apartamento número 82, debaixo do apartamento de Latunsky, a empregada do dramaturgo Kvant tomava chá na cozinha, atônita com o estrépito, correria e tinido vindos de cima. Laventando a cabeça para o teto, viu de repente que a cor deste mudava e seus olhos de branco para um azulado cadavérico. A mancha se alargava a olhos vistos e de repente gotas começaram a se avolumar. A criada ficou sentada por 2 minutos, admirada com aquele fenômeno. Até que por fim uma verdadeira chuva passou a cair do teto, batendo no chão. Daí ela se ergueu de um salto, colocando uma bacia debaixo da torrente. O que não ajudou em nada, pois a chuva se ampliara, passando a inundar o fogão, a mesa, o gás e a mesa com a louça. Então a empregada de Kvant saiu gritando do apartamento pela escada aos berros e imediatamente a campainha da casa de Latunsky começou a tocar. Bem, começaram a tocar. É hora de ir, disse Margarida. Sentou-se na vassoura, auscultando o que a voz feminina gritava pela fresta da porta. Abram, abram! Dúzia, abra! O que está acontecendo aí? A água vazou? Estamos inundados? Margarida levou-se de 1 metro e bateu no lustre. 2 lâmpadas se estilhaçaram. Os fragmentos voaram para todos os lados. Os gritos na fresta cessaram. Ouviram-se passos na escada. Margarida flutuou pela janela e viu-se do lado de fora. Moveu o martelo com pouca força e acertou o vidro. Este soluçou e uma cascata de lascas despencou pela parede revestida de mármore. Margarida foi até a janela seguinte. Ao longe, lá embaixo, na calçada, as pessoas se puseram a correr, e um dos 2 carros que estavam à entrada deu um ronco e arrancou. Depois de terminar com as janelas de Latunsky, Margarida flutuou até o apartamento vizinho. Os golpes se tornaram mais fortes. A travessa se encheu de ruídos e estrépitos. O porteiro saiu correndo da primeira entrada, olhou para cima, titubeou um pouco, obviamente por não imaginar de pronto o que fazer. Enfiou um apito na boca e apitou enlouquecidamente. Depois de aniquilar com especial entusiasmo a última janela do 8º andar, ao som desse apito, Margarida baixou até o 7º e se pôs a dar cabo de suas janelas.
Extenuado pela longa inatividade por detrás das portas espelhadas à entrada, o porteiro colocava toda a alma no apito, seguindo Margarida dessa forma com precisão, como se estivesse acompanhando. Nas pausas, quando ela voava de uma janela a outra, ele tomava fôlego, e a cada golpe de Margarida, com as bochechas cheias, esparramava-se, furando o ar da noite até chegar aos céus. Seus esforços, combinados com os esforços furiosos de Margarida, deram grandes resultados. O pânico se instaurou no prédio. As janelas que estavam intactas se abriam. Cabeças de gente apareciam e logo se escondiam, enquanto as janelas que já estavam abertas, pelo contrário, se fechavam. No prédio oposto, sob o fundo iluminado, apareciam nas janelas silhuetas escuras de pessoas tentando entender como as vidraças do novo edifício da Drumlet estavam arrebentando sem motivo algum. Na travessa, o povo corria para o prédio da Drumlet, dentro do qual as pessoas se atropelavam pelas escadas como possessas, sem razão nem sentido. A empregada de Kivant gritava aos que corriam pela escada que estava tudo inundado e que ela logo se seguiu para a criada de Kustov, do apartamento 80, que se localizava embaixo do de Kivant. O teto de Kustov vazava na cozinha e no banheiro. Por fim, uma enorme camada de estuque desmoronou do teto da cozinha de Kivant, despedaçando toda a louça suja, depois do que produziu-se uma autêntica enxurrada. A água jorrava aos cântaros das ripas molhadas e flácidas da grade. Então começaram os gritos na escadaria da primeira entrada, voando junto à penúltima janela do quarto andar. Margarida espiou e viu um homem que, no pânico, colocara uma máscara antigás. Batendo no vidro, Margarida assustou-o e ele desapareceu do quarto. E, inesperadamente, a devastação selvagem cessou, esgueirando-se para o terceiro andar. Margarida espiou a última janela, coberta por uma leve corrediça escura. No quarto ardia uma débil lâmpada sob uma redoma. Em um pequeno leito, com rede dos dois lados, estava sentado um menino de 4 anos, que a tudo ouvia, assustado. Não havia adultos no quarto, pelo visto, tinham todos fugido do apartamento. Estão quebrando os vidros, disse o menino, e chamou. Mamãe? Ninguém replicou, então ele disse, mamãe, eu estou com medo. Margarida afastou a corrediça e entrou, voando pela janela. Estou com medo, repetiu o menino trêmulo. Não tema, pequeno, disse Margarida, tentando amaciar a voz criminosa, enrouquecida pelo vento. Foram os meninos que quebraram os vidros. Com estilingue? Perguntou o menino, parando de tremer. Com estilingue, confirmou Margarida. Então durma. Foi o Sitnik, disse o menino. Ele tem um estilingue. Ah, é claro que foi ele. O menino deu uma olhada manhosa para o lado e perguntou. E cadê você, tia? Eu não existo, respondeu Margarida. Apareci no seu sonho. Foi o que eu achei, disse o menino. Deite-se, mandou Margarida, e coloque a mão debaixo do rosto, que eu vou aparecer no seu sonho. Então apareça, concordou o menino, deitando-se imediatamente e colocando a mão embaixo do rosto. Vou lhe contar uma história, pôs-se a falar Margarida, colocando a mão ardente na cabeça tosquiada. Era uma vez uma tia. Ela não tinha filhos, e em geral também não tinha alegria. Primeiro ela chorava muito, depois virou malvada. Margarida se calou e tirou a mão. O menino adormecera. Margarida pousou um martelinho de leve no peitoril e saiu voando pela janela. Junto ao prédio era a baderna. Pessoas gritavam e corriam pela calçada de asfalto, salpicada de vidro quebrado. Entre elas já se distinguiam policiais, e de repente um golpe de sino e um caminhão de bombeiros vermelho com uma escada adentrou na travessa, vindo da Arbat. Contudo, nada mais interessava Margarida. Tomando cuidado para não esbarrar em nenhum fio, agarrou a vassoura com mais força e em um instante viu-se acima do malfadado edifício. A travessa embaixo dela entortou-se para o lado e sumiu lá embaixo. Em seu lugar, surgiu aos pés de Margarida um ajuntamento de telhados, entrecortado nos cantos por veredas iluminadas. Todo ele se deslocou inesperadamente para o lado, e cadeias de luzes borraram e se fundiram. Margarida deu mais uma arrancada, e então todo o ajuntamento de telhados sumiu, como que por encanto, e em seu lugar surgiu um lago de luzes elétricas trêmulas. E esse lago, de súbito, se ergueu verticalmente
para depois aparecer acima da cabeça de Margarida, enquanto seus pés a lua brilhava. Ao compreender que tinha virado de ponta cabeça, Margarida assumiu a posição normal, e depois do giro, viu que já não tinha mais lago, e atrás de si restara apenas um clarão rósseo no horizonte. Este também desapareceu em um segundo, e Margarida viu-se a sós com a lua, que pairava acima de si, à esquerda. Os cabelos de Margarida há tempos estavam desgadelhados, e o luar banhava-lhe o corpo com um silvo. Ao ver que lá embaixo 2 fileiras de luzes ralas uniam-se em 2 traços luminosos contínuos e rapidamente iam ficando para trás, Margarida deduziu que voava com velocidade monstruosa e espantou-se por não perder o fôlego. Ao cabo de alguns segundos, ao longe, embaixo da escuridão da terra, acendeu-se um novo lago de luz elétrica, arremetendo sobre os pés da voadora, mas logo girou como um parafuso e se afundou na terra. Mais alguns segundos e exatamente o mesmo fenômeno. Cidades, cidades, berrava Margarida. Depois disso, 2 ou 3 vezes ela viu embaixo de si uns sabres de reflexo turvo, em uns estojos pretos abertos, e percebeu que eram rios. Virando a cabeça para cima e para a esquerda, a voadora admirava-se de que a lua corresse de volta para Moscou como uma louca, ao mesmo tempo que, de forma estranha, ficasse parada no lugar, de modo que era possível ver nela, com nitidez, algo escuro e enigmático. Talvez um dragão, talvez um corcel corcunda, com a fuça pontiaguda, voltada para a cidade que abandonara. Daí, Margarida foi tomada pela ideia de que, no fundo, não havia motivo para atiçar a vassoura de forma tão frenética, de que estava se privando da possibilidade de observar as coisas de forma devida, de desfrutar do voo. Algo lhe dizia que, lá para onde voava, seria guardada e que não precisava de se incomodar em voar a uma rapidez e altura tão enlouquecidas. Margarida vergou as cerdas da vassoura para diante, fazendo seu cabo se levantar, e desacelerando bastante a marcha, foi até a terra. E esse deslizar para baixo, como num trenó aéreo, propiciou-lhe o maior dos prazeres. A terra ergueu-se em sua direção, e naquela massa até então disforme, desenharam-se os segredos e fascínios de uma noite de luar. A terra se aproximava dela, e Margarida já era envolvida pelo aroma das florestas verdejantes. Margarida sobrevoou a neblina de um prado orvalhado, depois de um lago. Abaixo de Margarida cantava um coro de rãs, e em algum lugar ao longe o ruído de um trem que por algum motivo agitava muito o coração, e Margarida logo o avistou. Deslizava devagar como uma lagarta, lançando fagulhas no ar. Ao ultrapassá-lo, Margarida passou por mais um espelho de água, e no qual uma segunda lua ficou a seus pés. Baixou ainda mais e prosseguiu, com as pernas quase tocando as copas de imensos pinheiros. Um ruído pesado de ar sendo cortado veio por trás e começou a chegar a Margarida. Aos poucos, a esse ruído, que voava como um projétil, uniu-se a uma gargalhada de mulher, que ressoava por muitas verstas. Margarida olhou ao redor e avistou um objeto escuro e complexo. Conforme se aproximava de Margarida, ia ficando cada vez mais nítido, e dava para ver que era alguém voando a cavalo. Por fim, deu para distinguir por inteiro. Margarida desacelerou a marcha e foi alcançada por Natasha. Completamente nua, com os cabelos desgrenhados esvoaçando ao vento, ela voava montada em um porco gordo, que com as patas dianteiras agarrava uma pasta e com as traseiras malhava tenazmente o ar. Cintilando esporadicamente o luar para depois se apagar, o pince-nez, que caíra do nariz, voava ao lado do porco, em um cordão, e o chapéu lhe caía o tempo todo sobre os olhos. Observando melhor, Margarida reconheceu no porco Nikolai Ivanovitch, e então sua gargalhada ressoou pela floresta, misturando-se com a de Natasha. — Natasha! Berrou Margarida de forma penetrante. — Você passou o creme? — Queridíssima! Respondeu Natasha, despertando o pinheiral adormecido com os berros. — Minha rainha da França, eu também untei a careca dele. — Princesa?
pôs-se a vociferar choroso o porco, levando a amazona a galope. Queridíssima, Margarida Nikolaevna, gritou Natasha, correndo ao lado de Margarida. Admito que peguei o creme, pois também queria viver e voar. Perdoe-me, minha senhora, mas eu não volto por nada. Ah, como é bom, Margarida Nikolaevna. Ele me fez propostas. Natasha começou a dar com os dedos no pescoço do porco envergonhado e resfolegante. Propostas. De que você me chamou, hein? Gritou, inclinando-se para a orelha do porco. Deusa, ululou ele. Não posso voar tão rápido. Posso perder papéis importantes. Natália Prokofyevna, eu protesto. Para o diabo com seus papéis, bradou Natasha, gargalhando audaz. O que é isso, Natália Prokofyevna? Alguém pode nos ouvir, vociferou o porco suplicante. Voando a galope ao lado de Margarida, Natasha contou às gargalhadas o que tinha acontecido na mansão depois que Margarida Nikolaevna saíra voando pelo portão. Natasha confessou que, sem tocar em nenhuma das coisas que lhe foram presenteadas, arrancou a roupa, avançou para o creme e se untou sem demora. E lhe ocorrera a mesma coisa que a patroa. Na hora em que Natasha, gargalhando de alegria, inebriava-se em frente ao espelho de sua beleza mágica, a porta se abriu e Nikolai Ivanovich surgiu diante dela. Estava perturbado com a camisa de Margarida Nikolaevna, seu próprio chapéu e pasta nas mãos. Ao ver Natasha, Nikolai Ivanovich ficou aturdido. Controlando-se um pouco, vermelho como langostim, afirmou que considerava seu dever pegar a roupa do chão e entregá-la pessoalmente. O que não disse o patife, gania e gargalhava Natasha. O que não disse, como veio seduzindo, quanto dinheiro não prometeu. Disse que Klavidia Petrovna não ia ficar sabendo de nada. Diga então, estou mentindo? Natasha gritava ao porco, que só se fez virar o focinho, embaraçado. Depois de aprontar outras travessuras pelo dormitório, Natasha untou Nikolai Ivanovich com o creme e ficou assombrada e perplexa. O rosto do respeitável inquilino do andar de baixo reduzira-se a um focinho, enquanto seus braços e pernas revelaram-se cascos, e ao se olhar no espelho, Nikolai Ivanovich soltou um uivo desesperado e feroz, mas já era tarde. Alguns segundos depois, selado voava para o quinto dos infernos, fora de Moscou, soluçando de desgosto. Exijo a restituição do meu aspecto normal, o porco gritou e grunhiu de repente, entre frenético e suplicante. Não tenciono voar para uma reunião ilegal, Margarida Nikolaevna. A senhora é obrigada a acalmar a sua empregada. Ah, empregada? Então agora para você eu sou uma empregada, gritou Natasha, beliscando a orelha do porco. E eu não era uma deusa? Como você me chamava? Vênus, respondeu o porco, choroso, sobrevoando um riacho que rumorejava por entre as pedras e batendo de leve, com os cascos em arbustos de aveleira. Vênus, Vênus, bradava Natasha, triunfante, colocando uma mão nos quadris e estendendo a outra para a lua. Margarida, rainha, peça que me deixe continuar a ser bruxa, porque eles farão tudo. Deram-lhe poder. E Margarida retrucou. Pois bem, prometo. Obrigada, gritou Natasha, e de repente passou a berrar de forma penetrante e com alguma angústia. Hey, mais rápido, ei, vamos, acelere. Bem como os calcanhares nas ancas de porco emagrecido pela carreira insana, e este arrancou de forma que o ar voltou a se rasgar em um minuto. Natasha já era um ponto preto adiante, para depois desaparecer por completo, enquanto o som de seu voo se esvaía. Margarida saiu voando com a lentidão de antes, por uma região desconhecida e deserta, sobre colinas semeadas de ralos penedos entre enormes pinheiros isolados. Margarida voava e pensava que provavelmente estava em algum lugar bem longe de Moscou. A vassoura voava não acima das copas dos pinheiros, mas já por entre seus troncos prateados pelo luar. A tênue sombra da voadora deslizava no solo à sua frente. Agora a lua brilhava às costas de Margarida. Margarida sentiu a proximidade da água e suspirou que o objetivo estava próximo. Os pinheiros se dissiparam e Margarida silenciosamente se aproximou pelo ar de um precipício gredoso. Para lá desse precipício, embaixo, na sombra, havia um rio. O nevoeiro pairava e se agarrava nos arbustos na base do precipício vertical. Mas a margem oposta era plana, baixa,
Nela, sobre um grupo isolado de árvores frondosas, agitava-se a fagulha de uma fogueira, e avistavam-se figuras em movimento. Margarida teve a impressão de que o zunido de uma música alegre vinha de lá, mais além de onde a vista alcançava. Não se via na planície prateada sinal nem de moradia, nem de gente. Margarida pulou o precipício abaixo, lançando-se rápido na água. Depois da corrida pelo ar, o líquido a atraía, livrando-se da vassoura. Depois tomou impulso e se mergulhou de cabeça no rio. Seu corpo leve penetrou na água como uma seta, lançando uma coluna líquida que chegou quase até a lua. A água estava quente, como uma banheira, e emergindo das profundezas, Margarida nadou à vontade naquele rio, na plena solidão da noite. Ao lado de Margarida não havia ninguém, porém um pouco à frente, atrás de uns arbustos, ouviu-se ondas e fungadas. Alguém também estava a se banhar ali. Margarida correu para a margem. Depois do banho, seu corpo ardia. Não sentia cansaço algum. Bailando alegremente na grama úmida, e de repente parou de dançar e montou guarda. A fungada começou a chegar perto e, por detrás dos arbustos de salgueiro, saiu um gordo pelado com uma cartola preta de seda caída sobre a nuca. Tinha as plantas dos pés atoladas de lodo, o que dava a impressão de que o banhista calçava botas pretas. A julgá-lo pelo jeito de resfolegar e soluçar, estava bastante bêbado, o que, aliás, também podia ser confirmado pelo fato de que o rio subitamente passou a exalar odor de conhaque. Ao ver Margarida, o gordo a olhou atentamente e depois berrou. — O que é isso? — É ela que eu estou vendo? Claudinha, você, a viúva alegre? Você também está aqui? E foi cumprimentá-la. Margarida recuou e respondeu com dignidade. — Vá para o diabo que o carregue. Que Claudinha é essa? Olhe com quem você está falando. E depois de refletir por um instante, acrescentou à sua fala um longo palavrão impublicável. Tudo isso provocou um efeito de desembregueamento do gordo leviano. — Ui! — exclamou baixo e estremeceu. — Seja magnânima e me perdoe. Adiante, rainha Margot. Eu me enganei, a culpa é do conhaque, esse maldito. O gordo colocou um joelho no chão, tirou a cartola fazendo uma reverência, e se pôs a balbuciar, misturando frases russas e francesas. Mas bobagens a respeito do casamento sangrento de um amigo seu de Paris, Guessart, do conhaque e sobre estar arrasado pelo triste equívoco. Você devia vestir calças, filho de uma cadela, disse Margarida, acalmando-se. O gordo sorriu com alegria ao ver que Margarida não estava zangada, informando entusiasmo que se encontrava sem calças naquele dado momento, apenas porque, por distração, deixara-as no rio Yenisei, onde estivera nadando até então, mas que voaria imediatamente para lá, já que estava ao alcance da mão, e depois, colocando-se à disposição e às ordens, pôs-se a andar para trás, retrocedendo até escorregar e cair de costas na água. Porém, o mesmo na queda, conservou um sorriso de êxtase e devoção no rosto orlado por pequenas costeletas. Margarida então deu um assobio penetrante e, montando a vassoura que a trouxera, passou para a margem oposta do rio. A sombra da colina gredosa não chegava até ali, e toda a margem era inundada pelo luar. Bastou Margarida roçar a grama úmida, e a música sob os salgueiros ficou mais forte, e um feixe de fagulhas esvoaçou da fogueira com mais alegria. Sob os galhos do salgueiro, cobertos de amentilhos delicados e felpudos, havia visíveis ao luar 2 fileiras de rãs bochechudas que, inflando-se como se fossem de borracha, tocavam uma marcha de bravura em pífaros de pau. Reluzentes pedaços carcomidos de madeira pendurados na frente dos músicos, em ramos de salgueiro, iluminavam as partituras, e a luz tremulante das fogueiras brincava nas fossas das rãs. A marcha soava em honra de Margarida. Ela lhe dispensava a mais solene das recepções. Russalcas, diáfanas, pararam sua dança de roda no rio e acenaram com algas para Margarida, e suas saudações ressoaram ao longe pela margem deserta e esverdeada. Bruxas nuas, saltando de trás do salgueiro, formaram fila e se puseram a cumprimentar e fazer reverências corteses. Alguém com pés de bode veio voando e beijou-lhe a mão. Indagou se o banho da rainha fora bom. Ele propôs que se deitasse e descansasse.
Assim o fez Margarida. O de pés de bode serviu-lhe uma taça de champanhe, que ela bebeu, e seu coração se aqueceu na hora. Indagando onde estava Natasha, recebeu a resposta de que ela já havia se banhado e voado no porco para Moscou para avisar com antecedência que Margarida logo chegaria e ajudar a preparar seu traje. A breve permanência de Margarida sobre o salgueiro foi marcada por um episódio. Um silvo riscou o ar e um corpo negro, claramente errando o alvo, desabou na água. Em alguns instantes estava na frente de Margarida, aquele mesmo gordo de costeletas que se apresentara de forma tão malograda na outra margem do rio. Pelo visto, conseguira dar um pulo no Ienisei, pois estava de fraque, estava molhado da cabeça aos pés. O conhaque o traíra pela segunda vez. Ao desembarcar, voltara a dar na água. Contudo, não perdera o sorriso nem com o infeliz incidente. E a sorridente Margarida permitiu que lhe beijasse a mão. Depois todos começaram a se preparar. As rusalcas concluíram que dança ao luar e nele se dissiparam. O de pés de bode indagou respeitosamente a Margarida como se ela tivesse chegado ao rio. Ao saber que viera em cima de uma vassoura, disse: "Ah, mas por quê? É desconfortável." Instantaneamente concluiu que, com 2 raminhos, um telefone suspeito exigindo que mandassem um carro naquele mesmo instante, o que se cumpriu de fato em 1 minuto. Veio dar na ilha um carro aberto de corbaia, só que no lugar de motorista não estava sentado um chofer normal, e sim uma gralha preta de bico comprido, boina de oleado e luvas com punhos. A ilhota se esvaziou. As feiticeiras voadoras se dissolveram no ardor da lua. A fogueira se extinguiu e o carvão foi coberto de cinzas. O de costeletas e o de pé de bode ajudaram Margarida a subir e ela se acomodou no amplo banco de trás. O carro uivou, saltou e subiu até quase a lua e a ilha desapareceu e desapareceu o rio. Margarida disparava rumo a Moscou. E aqui, ó, a gente termina o capítulo 21. Gente, olha que aventura, Margarida. Num dia tá tudo certo com ela, quer dizer, tudo certo, né? Um dia ela tá toda lá tristonha, a vida dela, que saco, e aquelas lembranças do mestre, e ela triste e tal. E aí no outro ela tá voando, bruxa. Mano, que loucura isso aí, né? Muito rápido as coisas acontecem aqui, ó. E então a gente vai dar continuidade, então, mais um capítulo, né? Hoje é capítulo 21 e 22. Então vamos lá, capítulo 22. O ronco uniforme do carro, que voava bem acima do solo, embalava Margarida, e o luar a aquecia de forma agradável. Fechando os olhos, oferecia o rosto ao vento e pensava com tanta tristeza na margem desconhecida do rio que deixara, sentindo que nunca mais a avistaria. Depois de todos os feitiços e prodígios daquela noite, já deduzia exatamente quem ela estava sendo levada para visitar. Porém, isso não a assustava. A esperança de que lá conseguiria obter a recuperação de sua felicidade tornava-a intrépida. Se bem que não deu para ela sonhar muito com essa felicidade no carro. Ou porque a gralha conhecia bem o seu ofício, ou porque o carro era bom. Logo, Margarida abriu os olhos e viu debaixo de si não a escuridão da floresta, e sim o lago trêmulo das luzes de Moscou. O pássaro chofer preto desaterrachou a roda dianteira direita no voo e depois fez o carro aterrissar em um cemitério completamente deserto na rua de Dogoromilov, fazendo Margarida, que nada perguntava, desembarcar com sua vassoura ao lado de uma lápide. A gralha colocou o carro em movimento, dirigindo-o para uma ribanceira atrás do cemitério. Lá ele despencou com estrondo e ficou destroçado. A gralha fez com uma continência respeitosa, montou na roda e saiu voando. Uma capa negra imediatamente surgiu de trás de um dos monumentos. Um canino cintilou ao luar, e Margarida reconheceu Azazello. Com um gesto, convidou Margarida para se sentar na vassoura, pulou em cima de um longo florete e ambos decolaram. E sem que ninguém notasse, em alguns segundos aterrissaram perto do prédio número 302 bis na rua Sadovaia. Quando com a vassoura
e florete debaixo do braço. Os companheiros de viagem cruzaram a entrada. Margarida reparou em um homem de boné e botas altas, aflito, provavelmente esperando alguém. Por mais leves que fossem os passos de Azazello e Margarida, o homem solitário os ouviu e estremeceu, sem entender quem produzia o ruído. Encontraram na sexta entrada um segundo homem, espantosamente parecido com o primeiro. E a mesma história voltou a se repetir. Passos. O homem se virou, irrequieto, e franziu o senho. Quando a porta abriu e fechou, lançou-se atrás dos passantes invisíveis, mas logo que não viu nada. Mas é claro que ele não viu nada. Um terceiro, cópia exata do segundo e, portanto, também do primeiro, estava de plantão no patamar do terceiro andar. Fumava umas papirossas fortes e Margarida deu uma tossida ao passar por ele. O fumante, como se tivesse sido picado, deu um pulo no banco em que estava sentado. Passou a olhar ao redor, inquieto, e foi até o corrimão. Olhou para baixo. Nessa hora, Margarida e seu guia já estavam na porta do apartamento número 50. Não tocaram a campainha sem fazer barulho. Azazello abriu a porta com a sua chave. A primeira coisa que espantou Margarida foi a escuridão em que se encontrou. Não se via nada, como numa cova, e Margarida, sem querer, agarrou a capa de Azazello, temendo tropeçar. Mas daí, acima, ao longe, a fagulha de uma lamparina tremeluziu e começou a se aproximar. No trajeto, Azazello tirou debaixo do braço de Margarida a vassoura, que desapareceu sem ruído na escuridão. Então começaram a subir uns degraus largos. E Margarida teve a impressão de que eles não teriam fim. Ficou espantada que a antessala de um apartamento comum de Moscou pudesse alojar aquela extraordinária escadaria infindável e invisível, porém bastante palpável. Mas daí a subida acabou e Margarida compreendeu que estava no patamar. A fagulha se aproximou de todo e Margarida avistou o rosto iluminado de um homem comprido e escuro, segurando a lamparina. Quem, naqueles dias, tivera a infelicidade de cruzar o seu caminho, obviamente logo o teria reconhecido, por mais débil que fosse o fogacho da lamparina. Era Koroviev, aliás, Fagote. Verdade que a aparência de Koroviev tinha mudado por completo. A fagulha cintilante refletia-se não por um pince-nez rachado, que há muito tempo devia ter sido jogado em um monturo, mas em um monóculo que, na verdade, também estava rachado. O bigodinho do rosto insolente estava frisado e com brilhantina. E a escuridão de Koroviev se explicava de forma muito simples. Trajava fraque, de branco tinha só o peito. O mago, regente, feiticeiro, intérprete, ou sabe o diabo enfim o que, em suma, Koroviev fez uma reverência e, descrevendo um largo gesto com a lâmpada no ar, convidou Margarida a segui-lo. Azazello sumiu. Uma noite surpreendentemente estranha, pensou Margarida. Eu estava esperando qualquer coisa, menos isso. O que foi? Será que faltou a eletricidade? Mas o mais espantoso são as dimensões desse recinto. De que jeito dá para enfiar isso tudo num apartamento de Moscou? Simplesmente não dá, de jeito nenhum. Por menor que fosse a luz da lamparina de Koroviev, Margarida entendeu que se encontrava em uma sala absolutamente incomensurável e ainda por cima com uma colunata escura e, à primeira vista, interminável. Koroviev passou ao lado de um sofazinho, colocou a lamparina em cima de um pedestal, propôs a Margarida com um gesto que se sentasse, instalou-se junto a ela em pose pitoresca, apoiando o cotovelo no pedestal. Permita que me apresente, disse com voz rouca. Koroviev, está surpresa por não ter luz? Pensou naturalmente que fosse economia? Ninini, que o primeiro carrasco que aparecer, ainda que sejam daqueles que hoje, um pouco mais tarde, terão a honra de beijar o seu joelho, corte a minha cabeça nesse pedestal se for por isso. O Messire simplesmente não aparecia luz elétrica e nós só acendemos no último momento. E então, creia, não haverá falta dela. Talvez até fosse melhor se houvesse menos. Koroviev agradou a Margarida e sua tagarelice estridente agiu sobre ela como um tranquilizante. Não, respondeu Margarida.
De tudo. O que mais me espanta é como tudo isso cabe aqui. Koroviev deu uma risadinha gostosa que mexeu as sombras das dobras do seu nariz. É o menos complicado de tudo, respondeu. Para quem conhece bem a quinta dimensão, não custa nada alargar os limites do recinto desejado. Digo-lhe mais, respeitável senhora. Só o diabo sabe qual é o seu limite. Eu, aliás, Koroviev, seguiu a tagarelar, conheci pessoas não apenas sem noção alguma de quinta dimensão, como em geral sem noção alguma de nada, que mesmo assim operavam autênticos milagres no sentido da ampliação do seu espaço. Assim, por exemplo, um cidadão, conforme me contaram, que recebeu um apartamento de 3 cômodos na rua Zemlianoival, sem nenhuma quinta dimensão, nem outras dessas coisas de quebrar a cabeça, converteu-o instantaneamente em um de 4 aposentos, dividindo um ao meio com um tabique. Em seguida, trocou-o por 2 apartamentos separados em regiões diferentes de Moscou, um de 3 e outro de 2 cômodos. Concorde que ele passou a ter 5. O de 3 aposentos trocou por 2 separados de 2 cada e se tornou proprietário, como a senhora pode ver, de 6 aposentos. Verdade que espalhados, em total desordem, mas por toda Moscou. Já se preparava para realizar o derradeiro e mais brilhante movimento, publicando no jornal um anúncio de que trocava 6 cômodos em diversas regiões de Moscou por um apartamento de 5 em Zemlianoival, quando suas atividades, por motivos alheios à sua vontade, foram interrompidas. É possível que agora ele ainda tenha um quarto, só que ouso lhe assegurar que não é mais em Moscou. Olha, só que espertalhão, e a senhora se permite discorrer sobre a quinta dimensão. Margarida, embora não tivesse discorrido sobre a quinta dimensão, pois o próprio Koroviev o fizera, sorriu alegremente ao ouvir a narrativa das aventuras do espertalhão dos apartamentos. E Koroviev então prosseguiu. Mas vamos ao assunto, Margarida Nikolaevna. A senhora é uma mulher absolutamente inteligente e claro que já adivinhou quem é o nosso anfitrião. O coração de Margarida bateu com força e ela sentiu com a cabeça. Então, pois bem, disse Koroviev, somos inimigos de quaisquer reticências e mistérios. Todo ano Messier dá um baile. Chama-se de baile de primavera de lua cheia ou baile dos 100 réis. Um povaréu. Daí Koroviev colocou a mão na bochecha, como se estivesse com dor de dente. Aliás, espero que a senhora se certifique disso pessoalmente, pois então Messier é solteiro, como a senhora obviamente compreende. Porém precisa de uma anfitriã. Koroviev abriu os braços. A senhora há de convir que, sem anfitriã? Margarida escutava Koroviev, tentando não perder nenhuma palavra, com frio no coração e a esperança de felicidade fazendo a sua cabeça rodar. Estabeleceu-se a tradição, seguiu falando Koroviev, de que a anfitriã do baile, em primeiro lugar, deve impreterivelmente ter o nome de Margarida, e em segundo lugar deve ser nativa do lugar. E nós, como pôde ver, viajamos, e nesse dado momento nos encontramos em Moscou. Descobrimos 121 Margaridas em Moscou, e creia. Daí Koroviev deu um tapa na própria coxa, desesperado. Nenhuma servia, e por fim, feliz destino. Koroviev deu um riso expressivo, inclinando o corpo e o coração de Margarida voltou a gelar. Em resumo, berrou Koroviev, curto e grosso, a senhora não se recusa a assumir essa obrigação? Não me recuso, respondeu Margarida, firme. É claro, berrou Koroviev, e erguendo a lamparina, acrescentou. Peço que me siga. Passaram entre as colunas e, por fim, foram dar a uma outra sala, na qual, por algum motivo, havia um forte cheiro de limão. Ouvia-se um rumor e algo bateu na cabeça de Margarida. Ela estremeceu. Não tema, tranquilizou Koroviev, com doçura, tomando Margarida pela mão. São os truques de salão de Behemoth, nada mais. No geral, permito-me a ousadia de aconselhá-la, Margarida Nikolaevna, e nunca temer nada. Não há razão. O baile vai ser suntuoso. Não tentarei lhe ocultar isso. Veremos pessoas detentoras de um poder que, em sua época, era extraordinariamente grande. Porém, na verdade, quando pensamos no quão microscópicas são suas possibilidades em comparação com as daquele a cujo séquito tenho a honra de pertencer, torna-se ridículo e até, diria eu, triste.
Sim, e além disso a senhora é de sangue real. Por que sangue real? Cochichou Margarida, assustada, estreitando-se contra Koriviev. Ah, rainha, matraqueou Koroviev brejeiro. As questões de sangue são as mais complicadas do mundo. E se interrogássemos algumas bisavós, especialmente aquelas que desfrutam de uma reputação de humildade, descobriríamos os mais espantosos segredos. Minha estimada Margarida Nikolaevna. Gente, esses nomes só por Deus, né? Não cometo nenhum pecado se, ao falar disso, me lembrar de cartas embaralhadas de forma caprichosa. Há coisas nas quais são completamente ineficazes as divisões de classe e até mesmo as fronteiras entre os estados. Uma dica. É de se supor que uma rainha francesa que viveu no século XVI ficaria muito admirada se alguém lhe dissesse que no decorrer de muitos anos eu teria a honra de conduzir em Moscou, em um salão de baile, sua encantadora tataraneta. Mas chegamos. Daí, Koroviev apagou a lamparina, que desapareceu de sua mão, e Margarida avistou no chão à sua frente um filete de luz debaixo de uma porta escura. Koroviev deu uma batida suave nessa porta. Margarida ficou tão alvoroçada que os dentes bateram e o calafrio lhe percorreu a espinha. A porta se abriu. O quarto se revelou bastante diminuto. Margarida viu uma larga cama de carvalho com lençóis e travesseiros amarrotados, amarfanhados e sujos. Na frente da cama havia uma mesa de carvalho com pés entalhados, na qual estava um candelabro cuja base tinha o aspecto de garras de ave. Nessas 7 garras de ouro ardiam grossas velas douradas de cera. Além disso, na mesinha tinha um grande tabuleiro de xadrez com peças feitas com arte fora do comum. Em cima do pequeno capacho gasto havia um branquinho baixinho. Havia ainda mais uma mesa com uma taça de ouro e um outro candelabro, cujos braços tinham forma de serpente. O quarto cheirava a enxofre e resina. As sombras dos castiçais se entrecruzavam no chão. Entre os presentes, Margarida reconheceu de cara Azazello, que agora já vestia fraque e estava atrás da cama. Enfeitado, Azazello não tinha mais o aspecto de bandido com o qual aparecera diante de Margarida no jardim Alexandrovitch. E fez a ela uma referência de extraordinária galanteria. Uma bruxa nua, aquela mesma rela que tanto perturbara o respeitável copeiro de variedades, e puxa, aquela mesma que, muito felizmente, o galo afugentara na noite da célebre sessão, estava sentada no capacho do chão, junto à cama, mexendo na panela alguma coisa que emanava um vapor sulfuroso. Além desses, no quarto havia ainda um imenso gato preto, sentado em um banco alto na frente do tabuleiro de xadrez e segurando com a pata direita a peça do cavalo. Ela se ergueu e fez uma reverência a Margarida. O gato fez o mesmo, saltando do banco. Arrastando a pata traseira direita, deixou o cavalo cair e deslizou para baixo da cama atrás dele. Morrendo de medo, Margarida distinguia tudo com dificuldade nas sombras traiçoeiras das velas. Seu olhar era atraído pelo leito, no qual estava sentado aquele a quem, pouco tempo atrás, o pobre Ivan asseverara no patriarca que o diabo não existia. Mas esse inexistente agora estava sentado na cama. 2 olhos se cravaram no rosto de Margarida. O direito, com uma faísca dourada no fundo, capaz de penetrar no fundo da alma de qualquer um. E o esquerdo, vazio e negro, semelhante a um estreito buraco de agulha, como a boca de um poço sem fundo, que é todo trevas e sombras. O rosto de Voland era torto para o lado, o canto direito da boca, puxado para baixo, a testa alta e calva, cortada por rugas profundas, paralelas às sobrancelhas pontiagudas. A pele do rosto de Voland era queimada por algo como um bronzeado eterno. Voland estendia-se largamente sobre o leito, trajando apenas uma longa camisa de noite, suja e remendada no ombro esquerdo. Encolhera debaixo de si uma perna nua, esticando a outra embaixo do banquinho. O joelho dessa perna escura era massageado por vela, como com um unguento fumegante. Margarida ainda divisou, no peito descoberto e sem pelos de Voland, um escaravelho esculpido com grande arte em pedra escura,
numa corrente dourada com inscrições no verso. E ao lado de Voland, no leito, em um pedestal pesado, havia um globo estranho, que parecia vivo e iluminado pelo sol em um dos lados. O silêncio se prolongou por alguns segundos. Está me estudando? Pensou Margarida, fazendo um esforço para conter o tremor nas pernas. Por fim, Voland se pôs a falar, com um sorriso que fez seu olho cintilante se acender. Saúdo-a, rainha, e peço que me desculpe por meu traje doméstico. A voz de Voland era tão baixa que algumas das palavras se prolongavam em um ronco. Voland pegou uma longa espada da cama e inclinando-se, mexeu com ela embaixo do leito, dizendo: Saia, a partida está anulada. A convidada chegou. De jeito nenhum. Koroviev assobiou solene, como se fosse um ponto no ouvido de Margarida. De jeito nenhum, começou Margarida. Messire, sobrou Koroviev no ouvido. De jeito nenhum. Messire, respondeu Margarida, dominando-se em voz baixa, mais clara, e sorrindo, acrescentou: Imploro-lhe que não me interrompa a partida. Suponho que as revistas de xadrez pagariam um dinheiro considerável pela possibilidade de publicá-la. Azazello soltou um grito abaixo de aprovação, e Voland, fitando Margarida com atenção, observou como que para si. Sim, Koroviev tem razão. Como é caprichosa a mistura do baralho. O sangue. Estendeu a mão e acenou, chamando Margarida. E ela foi, sem sentir o chão sob os pés descalços. Voland pousou sua mão pesada como pedra e ao mesmo tempo ardente como fogo no ombro de Margarida. Puxou-a para si e instalou-a no leito ao seu lado. Bem, já que a senhora é tão encantadoramente amável, pôs-se a falar, e eu não esperava outra coisa, então não vamos fazer cerimônia. Voltou a se inclinar na pilha da cama e gritou: Essa farsa embaixo da cama ainda vai demorar muito? Saia, maldito Hans! Não consigo achar o cavalo, retrucou o gato, debaixo da cama, com voz abafada e falsa. Foi parar em algum lugar e em vez dele apareceu uma rã. Você imagina estar em alguma praça de mercado? Perguntou Voland, fingindo cólera. Não tinha rã nenhuma debaixo da cama. Guarde esses truques baratos para variedades. Se não aparecer agora mesmo, vamos considerar que você se rendeu, maldito desertor. Por nada, Messier, vociferou o gato, saindo debaixo da cama naquele exato instante com o cavalo na pata. Apressando-lhe, quis começar Voland, interrompendo-se. Não posso ver esse palhaço. Veja no que ele se transformou embaixo da cama. De pé sobre as patas traseiras e sujo de poeira, o gato nessa hora fazia uma reverência para Margarida. Surgira agora no pescoço do gato uma gravata borboleta branca com um lacinho e no peito um binóculo feminino de madrepérola em uma correia. Além disso, os bigodes do gato estavam dourados. Mas o que é isso? Exclamou Voland. Por que dourou os bigodes? E por que diabos precisa de gravata se não tem calças? Calças não servem para gatos, Messier, respondeu o gato com grande dignidade. Ou o senhor vai me mandar calçar botas? Gatos de botas só existem nos contos de fada, Messier. Mas alguma vez o senhor já viu alguém em um baile sem gravata? Não tenho a intenção de me ver em posição cômica e me arriscar a ser posto para fora. Cada um se enfeita como pode. Considere o que eu disse como referente também ao binóculo, Messier. E os bigodes? Não entendo por quê, retrucou o gato, seco. Ao se barbearem hoje, Azazello e Koroviev puderam se enfarinhar de pó de arroz, e no que ele é melhor do que o pó dourado? Coloquei pó nos bigodes, é tudo. Seria outra conversa se eu tivesse me barbeado. Um gato barbeado realmente é uma incidência. Concordo 1000 vezes em reconhecer isso. Mas no geral estou vendo. Daí a voz do gato tremeu, ofendida. Que estão me sujeitando a critiquices. Estou vendo que diante de mim se apresenta um problema sério. Devo ir mesmo a esse baile? O que me diz a respeito disso, Messier? E o gato ficou tão inchado com a ofensa que parecia que em um segundo iria estourar. Ah, vigarista, disse Voland, balançando a cabeça. Sempre que está em uma situação desesperada na partida, começa a desconversar, como se fosse o último dos charlatães. Sente-se sem demora e pare com essa borradura verbal. Vou me sentar, respondeu o gato, sentando-se. Porém, tenho uma réplica relativa ao último que foi dito.
Meus discursos não têm nada de borradura, como o senhor se permitiu dizer na presença de damas, mas formam um rosário de silogismos solidamente embalados que seriam dignos do apreço de peritos como Sexto Empírico, Marciano Capella e provavelmente pelo próprio Aristóteles. Cheque ao rei, disse Voland. Por favor, respondeu o gato, pondo-se a observar o tabuleiro pelo binóculo. Pois bem, Voland dirigiu-se a Margarida. Apresento-lhe, dona, o meu séquito. Esse que se faz de tolo é o gato Behemoth. Azazello e Koroviev a senhora já conhece. Apresento-lhe minha criada Hela. É desenvolta, esperta e não há serviço que não saiba prestar. A formosa Hela sorriu, virando-se para a Margarida, seus olhos verdes, sem parar de pegar unguento com a mão em concha e espalhá-la no joelho. Bem, é tudo, concluiu Voland, franzindo o senho, quando Hela, por engano, apertou-lhe o joelho com força. Como está vendo, um grupo diminuto, misturado e sem astúcia. Calou-se e se pôs a girar seu globo, confeccionado com tamanha arte que seus oceanos azuis se agitavam e a calota polar parecia de verdade, gelada e coberta de neve. No tabuleiro, entretanto, ocorria uma confusão. Completamente abalado, o rei de manto branco pisoteava sua casa, erguendo os braços em desespero. 3 peões lansquenetes brancos com alarbadas olhavam desconcertados para o oficial, que agitava a espada e apontava para a frente, onde, em casas adjacentes, branca e preta, distinguiam-se os cavalheiros pretos de Voland, em 2 cavalos fogosos, a resolver as casas com os cascos. O gato, afastando o binóculo dos olhos, deu um empurrãozinho de leve nas costas do seu rei, e esse cobriu o rosto com as mãos, desesperado. A coisa está feia, meu caro Behemoth. Koroviev falou baixo com a voz venenosa. A situação é séria, porém nada desesperadora, retrucou Behemoth. E mais do que isso, estou plenamente seguro da vitória final. Basta analisar bem a situação. Tal análise ele começou a efetuar de forma bastante estranha, a saber, pondo-se a fazer caretas e a piscar para o seu rei. Não ajuda em nada, observou Koroviev. Ai, gritou Behemoth. Os papagaios saíram voando como eu previ. De fato, em algum lugar ao longe, ouviu-se o farfalhar de inúmeras asas. Koroviev e Azazello precipitaram-se para fora. Que o diabo carregue com seus divertimentos de salão, resmungou Voland, sem despregar os olhos de seu globo. Bastou Koroviev e Azazello se escafederem para as piscadas de Behemoth ganhar maior intensidade. O rei branco finalmente adivinhou o que queriam dele. Arrancou de repente o manto, largou-o na casa e saiu correndo do tabuleiro. O oficial se cobriu com a veste largada e ocupou o lugar do rei. Koroviev e Azazello voltaram. Patranhas, como sempre, rosnou Azazello, fitando Behemoth com o rabo de olho. Pareceu-me ter ouvido, respondeu o gato. Bem, e então? Isso vai continuar muito tempo? Perguntou Voland. Cheque ao rei. Provavelmente ouvi mal, meu mestre, respondeu o gato. Não é e nem pode ser cheque ao rei. Repito, cheque ao rei. Messie, retrucou o gato, com falsa angústia na voz. O senhor está extenuado, não é cheque ao rei. O rei está na casa G2, disse Voland sem olhar para o tabuleiro. Messie, estou horrorizado, uivou o gato, exprimindo o horror com sua fuça. Não há rei nessa casa. O que é isso? Voland perguntou atônito e sem olhar para o tabuleiro, onde o oficial que ocupava a casa do rei tinha se virado e se coberto com a mão. Ah, seu canalha, disse Voland pensativo. Messie, volto a apelar à lógica, pôs-se a falar o gato, apertando as patas contra o peito. Se um jogador anuncia cheque ao rei e nessa hora não há nem sombra de rei no tabuleiro, o cheque deve ser reconhecido como inválido. Você vai se render ou não? Berrou Voland com voz terrível. Permita-me refletir, respondeu o gato, resignado, e colocando os cotovelos na mesa, enfiou as orelhas entre as patas e se pôs a pensar. Pensou longamente e por fim disse, eu me rendo. Tem que matar de uma vez essa coisa ruim, sussurrou Azazello. Sim, eu me rendo, disse o gato, mas me rendo exclusivamente porque não posso jogar em uma atmosfera de perseguição por parte de invejosos. Levantou-se e as pedras do xadrez deslizaram para a caixa. Hela, é hora, disse Voland, e Hela desapareceu do quarto. Minhas pernas estão doendo e agora esse baile, prosseguiu Voland. Permita-me,
propôs Margarida em voz baixa. Roland olhou-a fixamente, aproximando o joelho dela. Incandescente como lava, o líquido queimava as mãos, mas Margarida, sem fazer trejeitos e tentando não causar dor, espalhava-o pelo joelho. Os próximos garantem que é reumatismo, disse Voland, sem tirar os olhos de Margarida. Mas eu tenho a forte suspeita de que essa dor nos joelhos foi me deixada como lembrança por uma bruxa fascinante que conheci na intimidade em 1571, no Monte Broken, na Cátedra do Diabo. Ah, poderia ser isso, disse Margarida. Bobagem, em 300 anos passa. Aconselharam-me uma quantidade de remédios, mas eu, como nos velhos tempos, sou apegado aos métodos da vovó. Deixou-me como herança umas ervas espantosas daquela velha sórdida, minha avó. Aliás, diga-me, a senhora não padece de alguma coisa? Será que tem alguma tristeza, uma angústia, envenenar a alma? Não, Messier, não tenho nada disso, respondeu a esperta Margarida. E agora, quando eu estou com o senhor, sinto-me extremamente bem. O sangue é uma coisa gigantesca, disse Voland. Sabe-se lá de quem, e acrescentou. Vejo que meu globo lhe interessa. Ah, sim, nunca vi uma coisinha dessas. Uma bela coisinha. Eu, falando francamente, não gosto de ouvir as últimas notícias pelo rádio. Quem lê os informes são sempre umas moças que pronunciam os nomes dos lugares de forma indistinta. Além disso, de cada 3 delas, uma tem a língua presa, como se fossem escolhidas por causa disso. Meu globo é muito mais conveniente, ainda mais porque preciso ter informações precisas. Por exemplo, está vendo esse pedaço de terra com o lado banhado pelo oceano? Olhe, tem fogo se alastrando. Começou uma guerra. Se aproximar os olhos, vai discernir os detalhes. Margarida se inclinou para o globo e viu o quadradinho de terra se ampliar. A se cobrir de diversas cores e se transformar em algo como um mapa em relevo. Depois viu o filete de um rio e uma povoação a seu lado. Uma casinha do tamanho de uma ervilha cresceu e ficou como uma caixa de fósforo. De súbito e sem ruído, o teto dessa casa voou pelos ares com uma nuvem de fumaça preta. As paredes ruíram, de modo que nada restou da caixinha de 2 andares, além de montículos a exalar fumaça negra. Aproximando mais o olho, Margarida divisou uma pequena figura feminina, jazendo no solo e ao seu lado, em uma poça de sangue, os braços abertos de um pequeno bebê. É tudo, disse Voland sorrindo. Ele não teve tempo de pecar. O trabalho de Abaddon é irreprochável. Não queria estar do lado oposto a esse Abaddon? Disse Margarida. De que lado ele está? Quanto mais converso com a senhora, replicou Voland gentil, mais me asseguro de que é muito inteligente. Vou acalmá-la. Ele é de rara imparcialidade, simpatizando igualmente com ambos os lados em luta. Em consequência disso, os resultados são sempre equivalentes para ambos os lados. Abaddon, Voland chamou, baixo, e daí saiu da parede a figura de um homem magro, de óculos escuros. Tais óculos, por algum motivo, produziram em Margarida uma impressão tão forte que ela, com um grito suave, enfiou o rosto entre as pernas de Voland. Pare com isso, gritou Voland. Como essa gente de hoje é nervosa. De um ímpeto, deu uma palmada nas costas de Margarida, que fez seu corpo produzir um som. E veja que ele está de óculos. Além disso, nunca aconteceu nem acontecerá de Abaddon aparecer diante de alguém antes do tempo. E, por fim, eu estou aqui. A senhora é minha convidada. Eu só queria mostrá-lo. Abaddon permanecia imóvel. Será que ele poderia tirar os óculos por um segundo? Rogou Margarida, estreitando-se contra Voland e tremendo, mas agora curiosa. Isso é proibido, respondeu Voland, sério, acenando para Abaddon, que se ia. O que queria dizer, Azazello? Monsieur, respondeu Azazello, peço permissão para falar. Temos 2 forasteiros, uma beldade choramingando, implorando pela senhora, e além disso com ela, desculpe-me, um porco. Essas beldades têm um comportamento estranho, observou Voland. É Natasha, Natasha, exclamou Margarida. Bem, permita que venha a senhora e o porco aos cozinheiros. Vão abater? Gritou Margarida assustada. Perdão, Messier, é Nikolai Ivanovitch, o inquilino de baixo. Aqui há um mal-entendido, veja, ela passou o creme nele. Perdão? Disse Voland. Por que diabo e quem iria abatê-lo? Que ele fique com os cozinheiros, é tudo. Convenha que não posso permitir que ele entre no salão de baile. Bem, então, acrescentou Azazello e comunicou.
Aproxime-se à meia-noite, Messias. Ah, bem, Volan dirigiu-se a Margarida. Então lhe peço, agradeço antecipadamente. Não se embarace nem tenha medo de nada. Não beba nada a não ser água, senão vai ficar mole e terá dificuldades. É hora. Margarida se levantou do capacho e então Koroviev apareceu à porta. E aqui a gente termina o capítulo 22. Olha, gente, como eu já tinha falado, que aventura é essa da Margarida, né? De ter em tão pouco tempo acontecido tanta coisa. Esse livro ele é fascinante por isso, porque acontece muita coisa em curto espaço de tempo, né? É rápido. As coisas acontecem assim, num piscar de olhos, já aconteceu. E olha o Nikolai, lembra do Nikolai? Gente, como assim? Ai, meu Deus do céu, virou um porco. Ai, cara, que engraçado isso. Enfim, vamos ver o que vai dar. A gente já tá um pouco mais da metade, ó, tá vendo? Falta pouquinho. E aí eu volto daqui a pouco com os capítulos 23 e 24, gente. Falta pouco. E aí vocês sabem, né, como eu já falei, que eu vou dar essa continuidade na leitura e vou postar de uma vez. Então, vai acompanhando aí. Pelo título, você vai ver os dias pra você não se perder, tá bom? E aí você acompanha a leitura até o final, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau!